Olá, amigos. Estamos de volta aqui para conversarmos um pouco mais sobre as ideias espíritas, nossos pensamentos, naquilo que a doutrina espírita prega e naquilo que acreditamos, ok? Bem, eu acho muito interessante o fato da reencarnação, porque somente através da reencarnação conseguimos explicar tanta diversidade da vida no nosso planeta Terra, desde o pequenino até o maior, não é verdade? Desde aquele que menos tem até aquele maior que tudo tem, que nada lhe falta, que tem até em excesso, né, que nem utiliza. Bem, então, irmãos, eu já falei muitas vezes em outras postagens, a ideia, né, de onde nós viemos, nós espíritos. Eu vou recapitular aqui com detalhes um pouco mais interessantes para que a gente possa refletir melhor. Bem, dentro do meio espírita, claro, nós reencarnamos para evoluirmos, nos purificarmos. E reencarnamos para também repararmos os erros que cometemos contra nossos irmãos de caminhada, ok? Então nós, por isso, reencarnamos diversas vezes, quantas vezes forem necessárias, não é verdade? Mas tem uma incoerência por aí. Vou explicar a vocês onde está a incoerência. Muitos acreditam que nós estamos reencarnando aqui já há bastante tempo, desde a época de Jesus ou algum tempo atrás, antes de Jesus. Bem, se nós pegarmos como base, né, a época de Jesus Cristo para cá, são 2022 anos, ok? Então vamos nos basearmos por aí. Se nós pegarmos e dividirmos 2022 anos por 100, nós teremos aí um número de 22, não é isso? Então, se nós reencarnarmos, vamos botar que a gente nasça e morra a cada 100 anos, ok? Vamos supor, eu nasci a primeira vida aqui no planeta Terra e morri aos 50. Fico 50 anos na espiritualidade e volto. Na segunda vida, nasci até os 60 e assim gradativamente. Certo? Porque a cada ano que se passa, o ser humano tem uma sobrevida maior por causa dos recursos da ciência. Certo? Isso é ciência, isso é notório. A perspectiva de vida hoje é muito maior do que alguns anos atrás. Mas, enfim, sabendo que o espírito não reencarna imediatamente, ok? Ele fica algum tempo na vida espiritual, chamada de erraticidade, por um período para se preparar para uma nova reencarnação. Segundo o Espiritismo, alguns levam anos e séculos na vida espiritual. É variável, isso depende de cada espírito. Alguns até acontece realmente de reencarnar imediatamente após o desencarne, mas mesmo assim já estava preparado isso antes dessa encarnação que ele teve última, entendeu? Por exemplo, ele ia reencarnar sabendo que ele ia reencarnar sabendo que quando desencarnasse ia reencarnar imediatamente. Então o espírito já sabe de antemão. Nesses casos existe uma reencarnação imediata, mas são casos raros. Então, na maioria das vezes, o espírito fica algum tempo, sim, na erraticidade, que é a vida espiritual, se preparando para uma nova reencarnação. Então, o que eu trago para a reflexão hoje é o seguinte. Por exemplo, essa mazela do mundo, as deficiências físicas, os problemas sociais, as dificuldades financeiras, ok? Tudo isso é alegado, né, dentro da doutrina espírita
pelos próprios espíritos, que são os próprios homens, que numa vida anterior abusaram da sua situação, né? Abusaram das condições que tinham, prejudicando o seu semelhante. Por isso, eles reencarnam sob essas condições. Bem, isso é importante falar, tá? Então, se nós pegarmos por base o ano que Jesus nasceu, há 2022 anos atrás, nós vamos ver que os números são muito importantes. Naquela época que Jesus veio ao mundo, existia no planeta Terra, segundo os cálculos científicos, matemáticos, né, um número aproximado de habitantes, seres humanos encarnados no planeta Terra, de 360 milhões de pessoas. Era um número expressivo, né? 360 milhões de gente pra caramba. Hoje a população do Brasil está passando dos 200 milhões. Então a gente vê que não era muita gente não. Porque esses 360 milhões não estavam localizados num ponto só. Eram seres humanos espalhados por todo o globo terrestre, ok? Então tinha pessoas, seres humanos em toda parte, em todos os continentes. Né? América do Sul, América Central, América do Norte, enfim. Em toda parte do planeta. Se espalhavam esses 360 milhões de habitantes no planeta Terra. Ora, se nós estamos reencarnando desde aquela época, nós que vivíamos naquela época de Jesus, então é óbvio que não passaria dos 360 milhões na atualidade. Concorda comigo? Vivemos na época de Jesus, estamos cometendo os erros, aprendendo, reencarnando, revivendo, renascendo, revivendo, até a data de hoje. Então a população de seres humanos não ia aumentar, porque nós somos o quê? Espíritos dentro de um corpo, certo? E espírito não produz espírito. Nós, seres humanos, produzimos o quê? Corpos humanos, né? Como Jesus nos disse. O corpo procede do corpo, ou seja, ele falou, a carne procede da carne, mas o espírito não procede do espírito. Ele não sabe de onde veio nem para onde vai. Ok? Então, peraí, tem alguma coisa errada aí nessa conta, porque hoje a população do planeta Terra está chegando já aos 8 bilhões. 8 bilhões. Bem, peraí. Tu pega 8 bilhões de seres humanos encarnados, que são espíritos, né? Encarnados, melhor dizendo. Pega 8 bilhões e tira 360 milhões. Nós vamos ter 7 bilhões 640 milhões de espíritos que não estavam aqui no planeta Terra naquela época. Ora, de onde vieram eles? Ou seja, a maioria da população do planeta Terra. De onde vieram? Viemos nós. Eu me considero na maioria, claro. Né? A maioria dos seres humanos de hoje, do planeta Terra. De onde viemos? A maioria. Não é verdade? Espera aí. Se a gente reencarna para pagar os erros, eu reencarnei no planeta Terra para pagar um erro que eu cometi. Aonde? Se eu não era daqui do planeta Terra. Não é isso? Isso aí todo mundo há de compreender. Ora, mas eu estou pagando o erro. Então, com toda certeza, o meu erro não foi feito nesse planeta. Mas foi feito em algum lugar. Não é verdade? Então, irmãos, de onde viemos nós? É a verdade? Porque, já que o espírito não produz espírito, nós somos o quê? Filhos de Deus. Dessa energia máxima que não compreendemos ainda muito bem como ela é. Mas, enfim, somos filhos de alguma coisa que a gente não entende. Mas não estávamos aqui na época que Jesus veio. Certo? Ora, se não estávamos, já começa uma coisa aí diferente do que muitas pessoas espíritas acham. Não, a gente vem reencarnando várias vidas nesse planeta. Não, irmão. Nós viemos reencarnando sim, mas não necessariamente nesse planeta. Com toda certeza viemos de outros planetas. Agora, os planetas, todos esses astros que a gente vê no céu aí, planetas, estrelas,
satélites e por aí vai, enfim. Todos eles são habitados. Não existe um planeta que não seja habitado, ok? Agora, de acordo com a composição do planeta, há uma habitação mais material, né, ou mais etérea. Tem planetas gasosos, não é verdade? Tem planetas rochosos, como o planeta Terra, né? Enfim, planetas estéreos, que não existe água, mas existem outras substâncias líquidas, que é o nitrogênio, é o gás que eu esqueci o nome daquele outro tipo de gás que a gente usa na cozinha. Enfim, né? Então, a composição de cada planeta, certo? Vai ter seus corpos físicos sobre aquelas composições químicas, se podemos assim nos expressarmos. É claro que a moral nesses planetas é bem diferente do planeta Terra, porque tem a lei natural daquele planeta que difere de muito do nosso planeta Terra, certo? Agora, esses espíritos, por estarem em condições físicas, orgânicas diferentes, são superiores a nós? Isso não quer dizer que sejam, porque têm uns corpos diferentes? Não, negativo. São espíritos que estão em estado evolutivo como nós estamos, num processo, né? Evolutivo. Alguns estão mais adiantados, outros no mesmo patamar e outros mais atrasados. Isso faz parte, né? Porque se vivêssemos, todos nós, num mundo completamente com ideias de pensamentos, leis, costume tudo igual, esse mundo não ia evoluir nada. Não é verdade? Então são essas diferenças sociais, essas dificuldades, todas essas diferenças de cultura e tudo mais, essa diversidade toda, que faz com que esse conjunto, que embora para muitos de nós seja desorganizado, não, tem uma grande organização, que é um compreender o outro, um ensinar o outro. O que ensina, ele também aprende. Na verdade, existe uma permuta, uma troca de conhecimentos. Então, eu acho que o planeta Terra, embora alguns digam que é um planeta de sofredores, prova e expiação, enfim, de tudo mais, eu vejo o planeta Terra como alguns definem como uma grande escola. Mas é uma escola muito mal do que podemos imaginar. É que, infelizmente, quando estamos encarnados, esse corpo bruto nos diminui a nossa sensibilidade, a nossa possibilidade de ideia, de pensamento, de imaginar mais coisas. Mas, segundo a espiritualidade, né, isso já é provado, né, segundo a doutrina espírita, mas em todas as religiões todo mundo comprova que já viu um espírito, que já conversou com alguém que já tinha morrido, enfim, que já viu. Isso é uma coisa mais comum que existe. Já ouviu alguém falar, enfim. Então nós, embora estejamos no planeta Terra, existe uma outra vida que a gente não consegue ver. Raros são os que conseguem ver, que são os médios videntes. Existe uma vida compartilhando do mesmo espaço físico que a gente, porém numa vibração diferente, que são os espíritos daqueles que já viveram aqui no planeta Terra e outros que nem viveram aqui. Nunca viveram, mas vêm aqui de vez em quando, para aprender alguma coisa ou para ensinar alguma coisa. Então existe num planeta Terra que há dois ambientes de vida. Um ambiente físico de matéria mais bruta, mais densa, que é onde habitam os animais, os seres humanos, e a vida espiritual. Ainda assim, dentro desse meio espiritual do mundo invisível que nós não conseguimos ver, que nos rodeiam, nos influenciam constantemente, ainda existem níveis vibratórios, onde os que estão vibrando em níveis inferiores não conseguem ver, enxergar aqueles espíritos que estão vibrando em nível superior. Então, irmãos, mesmo aqui na crosta terrestre, quantos ambientes existem de vida?
Sim, porque a vida não é só o ser humano, não. O espírito está vivo. Esteja ele no umbral mais pesado, sofrendo muito, seja ele sofrendo pouco, seja ele mais elevado um pouco, ajudando, porque a vida ela continua, e uns precisam dos outros. Mas olha quantas vidas diferentes, em vibrações diferentes, estão no planeta Terra. Isso é muito interessante, não é verdade? Porque se vir um espírito de um planeta superior ao planeta Terra, vir aqui, superior a todos nós, ele vai conseguir enxergar todos nós. Nós que estamos encarnados, vai conseguir enxergar os espíritos que estão sofrendo mais, aqueles que estão no meio do plano ali, mais ou menos, os que estão acima desses mais ou menos, ele vai enxergar todos eles. Mas os que estão lá embaixo não vão enxergá-lo. Ok? Porque a vibração é baixa, não vai conseguir alcançar uma vibração sutil e alta. Nós aqui temos exemplos disso, nossos animais, por exemplo, o cão, ele ouve muito mais do que um ser humano. O cão. Então, mesmo dentro do nosso ambiente físico, material da Terra, existe também diferenças, né, de sentidos, ok? Então, aquilo que nós podemos observar aqui com nossos olhos, nem sempre nós conseguiremos enxergar no outro planeta. Por exemplo, se eu tiver a condição de ir para o planeta Marte, né? Chegando lá não vejo nada. E vou voltar para a Terra e falar, ó, não tem vida no planeta Terra, Marte. Mas aquela visão que eu captei lá é a visão minha do corpo deficiente. E lá pode existir uma vida em abundância, com prédios, num campo vibratório muito maior do que eu posso alcançar. E volto para cá frustrado, achando que tinha vida lá. E tem a vida, eu é que não vi. Ok? Então, assim, são esses outros planetas todos que estão ao nosso redor. Temos uma vibração, todos nós. Ok? Por isso que eu acredito, sim, em tudo isso que eu falo para vocês. Principalmente na reencarnação. Nós estamos aqui, no planeta Terra, encarnados, porque nós, espíritos que estamos aqui vivendo nesse planeta, vibramos em padrões semelhantes. E por isso viemos para cá. Ok? Agora, existe aqueles que vêm para cá em missão. Tem aqueles que vêm uma vida só para aprender alguma coisa. Né? Tem alguns que vêm uma vida só para ensinar alguma coisa. A gente vê, tem pessoas que têm uma vida de uma paz, nada afeta eles. Não falta dinheiro, tem um tipo de vida saudável, com saúde, uma inteligência normal, fora do comum, ajudam todo mundo, nada os atinge. E vive no mesmo planeta Terra, onde existe uma guerra, atualmente na Ucrânia, pessoas morrendo, pessoas sendo assassinadas, não longe daqui do Brasil, dentro do Brasil mesmo, guerras, favelas, tiroteios, pessoas que morrem com bala perdida, enquanto as outras, embora estejam no mesmo planeta, nada disso as atinge. Por que será? Não é verdade? Então o mundo, o planeta Terra, tem uma diversidade muito grande de classe social, de espíritos, os mais evoluídos, os menos evoluídos. Os motivos são diversos. Uns reencarnam, que já nasceram nesse planeta em vidas passadas. A maioria de nós viemos de outros planetas. Não é verdade? A maioria vieram de outros planetas. Volto a repetir. Na época de Jesus, existiam 360 milhões de espíritos aqui encarnados. Hoje, na atualidade, estamos chegando quase a 8 bilhões. Então, nós temos um número aí de 7 bilhões, ok? Estou falando de bilhões. 7 bilhões 640 milhões de espíritos que sequer estavam aqui na época que Jesus veio. Tá?
Agora, conta-se, segundo a espiritualidade, segundo a doutrina espírita, hoje tem aproximadamente um pouco acima de 26 bilhões de espíritos aguardando para reencarnarem no planeta Terra. Então, irmãos, vamos lá. Se hoje temos cerca de 26 bilhões, na época que Jesus veio, existia um número de aproximadamente 1 bilhão. Hoje tem 26 vezes a mais. De onde viemos todos nós? E por que renascer num planeta onde muitos espíritos sequer se conhecem? É um número muito grande. Se nós tomarmos tudo isso aí, nós vamos ver que na atualidade temos 26 bilhões de espíritos desencarnados aguardando para reencarnar. Vieram de algum lugar. Suas vidas anteriores não foram aqui, ok? São 26 bilhões. Vamos lá, com o número dos que estão encarnados, são 8 bilhões, com 26 vai dar 34 bilhões de espíritos ligados ao planeta Terra, ok? Vamos lá, 34 bilhões para 1 bilhão, vamos botar 1 bilhão e meio. Olha só, 34 vezes maior o número de espíritos ligados ao planeta Terra. São 34 vezes a mais. Ora, se nós não cometemos os nossos pecados, os nossos erros aqui na Terra, cometemos ele em outro lugar. Essa é a grande resposta para tudo isso, para o número. Então, irmãos espíritas, por favor, não acreditem que vocês, eu sou espírita também, não vamos acreditar que nós viemos reencarnando nesse planeta por diversas vidas, que isso realmente contradiz a matemática, a ciência da matemática, ok? Porque se fosse assim, o número mesmo de habitantes não teria aumentado do jeito que aumentou. Não estaríamos hoje, né, com mais de 360 milhões de habitantes. Aí poderíamos dizer, nós estamos reencarnando aqui no planeta Terra, por muitas vidas não aprendemos nada, ok? Então, fica aqui essa ideia, esse pensamento meu. Agora, nós já aprendemos muito em vários planetas que já vivemos. Não sei se não sei se eu vim no planeta superior, provavelmente não. E não acompanhe, que também pouca diferença faz. Se eu vim no planeta superior e não acompanhei a evolução daquele planeta, e fui trazido para um planeta inferior ao planeta que eu habitava, então eu era o que? Um espírito incompetente naquele planeta. Vamos falar a verdade, é isso. Um espírito que não conseguia acompanhar a evolução do planeta. E vim para um que estava mais ou menos dentro do meu padrão vibratório. E aqueles outros que conseguiram sair do planeta primitivo e alcançaram um degrau acima, vieram para o planeta de prova e expiação. Ok? Então, para esse espírito que veio no planeta primitivo, qualquer vida que ele venha a ter aqui no planeta Terra, seja mais miserável que for, para ele está sendo uma vida maravilhosa. Porque no mundo primitivo, irmãos, não tem alimentação, são pequenos grupos que se protegem entre si, né? Fogem dos animais, a dificuldade de alimentação é grande, muitos desse grupo brigam entre si para se alimentar do seu adversário, não é verdade? Morrem cedo porque não tem como se proteger dos intempéries da natureza, não é verdade? Não tem como se proteger, não tem arma para se defender e tudo mais, ok? Então, para esses irmãos que saem do planeta primitivo, vem para o planeta Terra, mesmo que esteja lá na África passando fome e miséria, para ele está sendo maravilhoso. Para ele saiu de um planeta muito austero, né? Um planeta muito bruto ainda, selvagem, para vir para um planeta onde tem as coisas maravilhosas para eles, pelo menos são maravilhosas, né? Querendo ou não, ele vê isso como maravilhoso. Por isso que a gente vê muitos desses irmãos que estão sob essas condições,
eles não se lamentam, eles não ficam... Eles ficam assim meio que atordoados, como se estivesse no mar de rosas. Mas nós, claro, que já sabemos um pouco mais do que é sofrimento e dor, a gente se condói e tem que ser assim mesmo, tem que ajudar esses irmãos, porque seja de onde forem, nós espíritos todos temos só um criador, uma energia criadora, certo? Então, querendo ou não, somos irmãos todos, irmãos, todos, ok? Então fica aqui essa reflexão de hoje, espero que possamos refletir sobre aquilo que achamos, sobre aquilo que pensamos, e expandir um pouco nossas mentes, entender por quê. Então, eu estou afirmando que nós estamos aqui no planeta Terra na atualidade. Não quer dizer que já estamos reencarnando aqui por diversas vidas. Não. Se assim fosse, o número da população humana não teria aumentado, porque nós somos espíritos, não somos corpos. Estamos dentro de um corpo que vai se acabar. Ok? Então, como a carne procede da carne, mas o espírito não procede do espírito, né? Então, com certeza, nós viemos de algum lugar. Então, meu irmão, fica a reflexão de hoje. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.